torna responsável pela volta de Benjamim. Veja, se você for para o capítulo 43, versículos 8º e 9, vamos aqui passar. Capítulo 43, versículos 8º e 9. Dá uma olhada ali. Então Judá disse a seu pai Israel: deixa aí comigo o menino. Veja, no capítulo, é aquilo que eu já havia pronunciado. No capítulo 43, é Judá o responsável. É Judá quem puxa a responsabilidade para si sobre a vida do menino Benjamim. É ele que diz: deixa comigo que eu tomo conta. Deixa comigo que eu protejo. Eu vou ser o fiador disso aí. O Judá é que protege, que é o responsável por Benjamim. Isso no capítulo 43, que é um capítulo já vista. Voltando para o capítulo que estamos estudando, capítulo 42, no versículo 37, olha lá quem é o fiador, quem é o responsável. Não é Judá, é Rúben. Mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos se eu não restituir. Entrega-mo e eu trarei de volta. E aí? E aí? Quem é o responsável? Afinal de contas, é Judá ou é Rúben? Bom, deixa eu terminar de ler o capítulo 42 e eu vou também fazer uma proposta. Continuando então. 38. Mas ele retrucou: meu filho não descerá convosco. Seu irmão morreu. Está falando de José. E ele ficou só. Veja, aí tem uma nota de rodapé aqui. Ele ficou só. Benjamim ficou só. É isso? Vamos ler a nota de rodapé. Só ele dos 2 filhos de Raquel, a bem-amada. Então veja, quando Jacó fala que Benjamim ficou só, é porque quem eram os filhos de Raquel, a bem-amada? Raquel, a mais amada por Jacó, aquela que ele queria desde o começo. Era justamente o José e o Benjamim. Né? José queria ver o Benjamim não só porque ele queria que se cumprisse à risca aquele sonho profético que ele tivera, em que todos os seus irmãos se prostravam perante ele, mas porque também Benjamim era o seu irmão de sangue, de pai e de mãe. Os outros eram irmãos somente de pai. Então veja, José queria ver o Benjamim por 2 motivos. Ele queria ver Benjamim porque se ele tivesse somente perante si, somente uma parte dos seus irmãos se prostrando perante ele, e um deles não estivesse ali se prostrando, pode ser que aquele que não se prostrou perante ele viesse a dominá-lo, não viesse a se curvar perante ele, e então não estaria cumprido totalmente o seu sonho. E ele quis pôr à prova esse sonho. E ele queria ver o seu irmão Benjamim e esperar que ele também se curvasse perante ele, perante José. E segundo, volto a repetir, porque Benjamim era o irmão de sangue de José. Ele queria ver Benjamim mais do que aos outros, porque Benjamim era irmão de sangue, de pai e de mãe. Os outros somente de pai. Então, quando Jacó fala que Benjamim estava sozinho, é porque Benjamim estava sem o irmão de sangue, de pai e de mãe dele, ou seja, sem José. Aí vem continuação do versículo 38. Se lhe suceder desgraça na viagem, que ireis fazer? Na aflição faríeis descer minhas cãs ao Sheol. Bom, ele também teme o seguinte, que de repente Benjamim nem fique preso lá como escravo, mas na própria viagem, né? Então veja, o texto, volto a repetir, o texto não diz que Jacó e seus filhos temiam que Benjamim e Simeão ficassem como escravos no Egito. E já no texto não diz que aquele dinheiro que é devolvido para as suas sacas era como que uma compensação pela escravidão deles, desses 2. Eu aqui estou propondo essa possibilidade hermenêutica. E aqui o texto diz que Jacó está preocupado também com a viagem, de alguma coisa acontecer a Benjamim na viagem, tanto de ida, né, como de volta, provavelmente. Né? Também não é dito qual é a viagem, é dito viagem.
Pode ser a de ida, pode ser a de volta, pode ser a de ida de volta, também não é dito. Então, essas coisas que não são ditas, a gente tenta encadear dentro de um campo de coerência. Mas eu estou aqui determinando, delimitando e identificando de maneira clara o que dá para afirmar e o que não dá para afirmar. Bom, e aí terminou o capítulo 42. Agora, como eu disse, qual é a minha proposta para a gente tentar desatar esse nó, essa dúvida? Que é aquela segunda pergunta que eu havia feito, né? Afinal de contas, quem se responsabilizou pela guarda de Benjamim durante a viagem ao Egito? Rubem, como quer o capítulo 42, ou Judá, como quer o capítulo 43? Bom, a gente vai ter essa resposta definitiva no capítulo 43, que a gente vai ver no próximo vídeo. Mas a minha proposta, e você vai entender melhor quando você acompanhar o próximo vídeo, mas eu já vou antecipar aqui, a minha proposta é a seguinte: ambos, não há nenhum problema, não há nada que contradiga, nada que desabone a possibilidade de ambos terem se responsabilizado. É perfeitamente possível que Rubem e Judá, os dois mais velhos, junto com Simeão, mas Simeão não está ali, está preso lá no Egito, é possível perfeitamente que os irmãos mais velhos tenham tomado a dianteira e, de maneira colaborativa, tenham puxado a responsabilidade para si, sob a guarda, a proteção do irmão caçula, Benjamim. Ok? Então, essa é a minha proposta. Não há por que brigar, não há por que opor 42 com 43. É possível que ambos os irmãos tenham puxado para si, tomado para si essa incumbência. Okay? Então, ficamos assim. No próximo vídeo, estudaremos o capítulo 43 de Gênesis. Até lá.